Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta com vocês, certo? No nosso terceiro encontro, certo? Desse nosso curso, né, que a gente está realizando aí ao longo dessa semana, Cultura Maker para Educadores. E hoje nós vamos para o nosso finalmente, certo? Nós vamos falar hoje sobre o papel do educador, o lugar do educador, justamente, né, do professor aí nessa metodologia ativa, né, nessa abordagem, né, que a gente está conversando, que é a cultura maker, beleza? Meu nome é Carlos Maciel, certo? Podem me chamar apenas de Carlos e como eu disse para vocês, qualquer dúvida com relação ao conteúdo, o tema desse curso, vocês podem aqui, ó, estar me contatando aqui, ó, nesse e-mail, ó, cenrique@sesc-ce.com.br. Lá a gente pode trocar ideia, pode falar tudo sobre esse curso aí, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Pode mandar mensagem perguntando, dúvida, professor, tem mais aí algum artigo aí que a gente possa estar estudando? Existe mais alguma referência bibliográfica no qual a gente pode estar consultando para poder se aprofundar mais nesse assunto, certo? Então, qualquer tipo de dúvida como essa, vocês podem enviar para mim aí, que a gente vai estar conversando aí, manter esse contato, certo? E no final dessa aula eu vou deixar aí, né, com vocês o número de WhatsApp, onde vocês possam estar salvando aí na agenda de vocês, celular, claro, se vocês quiserem, né, para a gente continuar trocando uma ideia aí ao longo aí da vida aí de educadores, tá bom, gente? Bom, no demais, quero agradecer a todos, né, por ter chegado até hoje aqui, né, firmes e fortes, certo? Lembrar a vocês que lá na plataforma lá já está as nossas atividades, certo? Frequência de aula e tudo mais. Então, vocês podem ir lá, certo? Acessar e toda essa frequência e conteúdo, certo? Vai estar na plataforma que eu mostrei para vocês. Vou mostrar aqui novamente para poder a gente refrescar aí a memória. Vai estar lá aberto até domingo, certo? Então a gente tem aí até domingo para botar tudo em dia para que próxima semana o professor Ricardo, né, que é da coordenação da educação continuada de educadores do SESC, possa aí estar agilizando aí com a parte de certificado e carga horária de vocês. Beleza? Então, nós estamos aí já para quase finalizar aí o nosso curso, né, de cultura Maker para educadores, certo? A gente finaliza hoje, tá bom? Então, só deixando os avisos novamente, qualquer dúvida com relação, certo, à parte burocrática, administrativa, certo, certificado, carga horária, procurar o professor Ricardo, certo, no e-mail jmonteiro@sesc-ce.com.br. Beleza? Todo o nosso conteúdo está aqui nesse link no qual apresentei para vocês desde o nosso primeiro encontro. Lá vocês têm um link das aulas, da primeira aula, do segundo e da terceira. Tem a frequência do primeiro, do segundo e da terceira hoje, que logo, logo vai estar abrindo aí para vocês, certo? E também tem as duas atividades. A atividade que aconteceu na terça-feira, que é a primeira atividade de site, e a segunda atividade que aconteceu na quinta-feira, certo? Que é sobre o guia de aprendizagem criativa. Que espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aí tido essa experiência de como elaborar uma atividade criativa, certo? Uma atividade aí maker, onde vocês possam estar aí tendo mais ideias e produzindo mais conteúdos aí legais, né? Que envolvam a questão da criatividade com os alunos de vocês. Hoje, ainda nesse encontro aí como bônus, eu vou mostrar para vocês duas atividades, certo? De baixo custo, low tech, onde a gente pode estar aplicando, né, em sala de aula com os nossos alunos, beleza? Então, né, partindo, né, para o nosso assunto de hoje, né, e o professor, né, qual o lugar do professor nessa metodologia, nessa abordagem, certo, da aprendizagem criativa, né, qual o lugar da gente, o que nós podemos estar fazendo, né, já que desde o nosso primeiro encontro a gente tem abordado que o professor ele tem ali o lugar, mas não o lugar de destaque, né, não aquele lugar comum de forma clássica que a gente se vem tendo há muito tempo, né? Que é o quê? Que é o professor ali em primeiro plano, né? O professor ali como centro das atenções, né? Nós, professores, sei que de vez em quando é legal, a gente está ali à frente fazendo aquela parte positiva, transmitindo ali, né? Mas em metodologias ativas, você que está aqui nesse curso quer trabalhar metodologias ativas com seus alunos, infelizmente, metodologias ativas não é o lugar que o professor se comporta desse jeito, né? Metodologia ativa, lembrando, é o que?
É qualquer metodologia que ponha o aluno ali no seu lugar protagonista, ativo na construção do seu conhecimento, certo? Então, para esse caso, a gente dá um passinho para trás, né, como eu disse para vocês, né, durante a semana a gente dá um passo para trás para poder que o nosso aluno ele apareça, né, ele apareça, esteja ali na frente, né, construindo seu conhecimento de uma forma ativa, né? E nós professores, né, onde nós ficamos? Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos, creio eu, que o papel que a gente é para fazer desde o primeiro dia que a gente pisa em sala de aula, que é o quê? Nós somos um designer educacional, certo? Nós fazemos designer de aprendizagem, né? Se fosse dizer assim, porque se a gente já juntar tudo que a gente conversou durante essa semana, certo? De como elaborar atividades, o que é a cultura maker, né? A gente falou no nosso último encontro uma parte muito importante que tem muito a ver com a parte de design educacional, que é justamente, né, construir um ambiente de aprendizagem onde pode estar instigando ali os nossos alunos a ir mais na frente, né, com relação ao seu conhecimento, descobrir coisas e redescobrir, certo? Falamos no nosso segundo encontro muito mesmo sobre o que? Aprendizagem criativa. Nós falamos sobre os 4 P's da educação, né? O espiral também da aprendizagem criativa. Também falamos do micromundo, certo? E do micromundo da aprendizagem, né? Voltado para a aprendizagem, onde a gente pega toda aquela imaginação que a criança tem, dessa vez a gente modela de uma forma para poder criar projetos dentro desses micromundos para eles poderem tá resolvendo problemas, né? Voltando para a cultura maker, claro, problemas onde no final se tenha um produto, algo físico, né? Algo palpável. Tudo bem? Então, além de nós sermos designer educacional, certo? Nós também somos o que? Facilitador da aprendizagem deles, né? Trabalhamos como facilitador. A gente facilita. E também uma coisa que é importante é motivar também eles durante isso. Ou seja, se nós sintetizarmos tudo isso, certo? Nós temos, né, basicamente o que? O dever de dar uma condição, né, para colocar o aluno no ambiente ativo, certo? E que o professor ele assuma uma postura de facilitador, mediador do seu aprendizagem, ao invés de único provedor de conhecimento, né, que é justamente a crítica que a gente vem fazendo ao longo dessa semana, certo? A gente dá um passo para trás como professor e coloca o aluno na frente ali, construindo seu conhecimento de uma forma ativa. Tudo bem? Então, o professor, ele tem justamente o que? Seus objetivos de aprendizagem. Nós temos ali os nossos objetivos de aprendizagem com o nosso aluno, certo? O que nós queremos transmitir para eles? É um conhecimento? É um conteúdo? É uma habilidade que ele deve desenvolver, certo? Pensamos assim, para chegar justamente os finalmente do nosso aluno. Aí, então, certo? O nosso papel ali é de fazer essa mediação de uma forma que de facilitar e motivar o aluno justamente quando ele se depara, certo, com uma dificuldade, certo? Não só se deparar com uma dificuldade, mas também motivar, certo? Quando ele começa, se você começa a perceber que aquele processo está se alongando muito, o aluno dele está num ponto em que ele não consegue sair, você deve motivá-lo ele para poder ultrapassar aquela barreira, como também facilitar, dar dicas. Será que você for por esse caminho, não seria mais fácil? Certo? Ou se estão por esse, você não poderia talvez resolver isso e conseguir colocar o seu projeto à frente? Isso é o nosso papel como professores, né? E não dar a resposta para eles, certo? Dar o resultado no qual eles esperam, né? Como comumente a gente faz, né? A gente está trabalhando com algumas disciplinas de uma forma, assim, uma forma que é mais comum a gente ver, que é da maioria, é quando o aluno se dá de frente com uma situação, um problema, e você, professor, muitas das vezes fala o que dá o resultado para ele. Não, é isso, é assim. Não, o aluno se deparou ali com a dificuldade, aí para ele ultrapassar você vai facilitar. Mas claro que você vai deixar com que ele ultrapasse aquilo primeiro, para depois você tentar dar um empurrãozinho, tentar desenganchar ele daquele processo no qual está barrando ele naquele momento, certo?
Então, outra coisa que eu também trouxe para vocês, que eu acho muito importante, certo? É com a questão também sobre questão de layout, né? Já que a gente fala do papel do professor, o professor ele tem que ter um layout de sala para poder estar ali trabalhando, né? Para ele ter o melhor acesso aos alunos. E claro que tem layouts que dão muito bem com aprendizagem criativa, metodologias ativas e principalmente no que a gente está, que a gente está discutindo essa semana, né, ao longo dessa semana, que é a cultura maker na educação, certo? Então, eu quero só mostrar aqui para vocês o primeiro, que isso aqui não é uma dica, né, uma coisa que na verdade, é esse layout que eu apresento aqui para vocês do professor transmissor, que é o que a gente tem mais comum, né, o que mais se assemelha com o nosso dia a dia, que a gente vê na maioria das vezes, né, uma sala cheia, né, de alunos, certo? Eu quis trazer aí justamente esses layouts que correspondessem justamente com o quê? Com a maioria, né, no nosso dia a dia, né? A maioria que a gente tem é o quê? São salas com poucos alunos? Não, são salas com muitos alunos, né? A gente tem aí uma quantidade bem razoável aí de estudantes. E a gente tem justamente aí esse modelo onde o professor está ali na frente, falando com os alunos, né, transmitindo ali para eles, certo? Os da frente, a gente sabe que tem que nesse modelo, né, ele privilegia alguns e não privilegia outros alunos, né? Mas esse privilégio só tem relação mesmo com a questão de visual, né, e auditiva, né? Muitas vezes a gente fala assim, o que é que o aluno ganha ou perde? Não, o que é que o aluno ganha ou perde, não. Aí na verdade, o que acontece é o seguinte: se o aluno tiver uma audição ruim e estiver lá atrás, ele vai ser prejudicado. E também se tiver a visão também ruim, ele também vai ser prejudicado se ele ficar ali atrás. Mas é uma forma, né? É um layout em que ali o professor, né? A gente sabe que ele está ali na frente transmitindo apenas conhecimento. Tem uma lousa, né? Ou então tem uma projeção do data show, onde ele vai estar apresentando, né, um determinado conteúdo e apenas transmitindo de uma forma, posso dizer, mecânica, repetitiva e, e a gente, como falando, né, já que a gente comentou aula passada, naquela educação bancária que a gente bem conhece, certo? Mas claro que tem dessa forma, mesmo trabalhando com esse tipo de transmissão, né, também a gente sabe que dependendo do professor como ele trabalha, ele pode se trazer isso de uma forma ativa. Mas estamos falando de cultura maker, certo? Dessas metodologias ativas. Desse jeito, dá para trabalhar com classe invertida? Creio que sim que dá, usando esse layout que eu estou mostrando para vocês. Dá? Dá. Não estou dizendo que isso aqui não serve para metodologias ativas. Serve sim para algumas metodologias ativas. Claro, certo? Mas com o que a gente está falando aqui, já que a gente está tratando de cultura maker, esse tipo de de layout, não creio que seria o mais adequado, ok? Então, continuando aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas, algumas sugestões, certo? De um layout de sala, no qual você pode estar trabalhando ali com projetos ali com seus alunos, ok? Vamos lá? Só mostrando aqui para vocês como é que é justamente essa transmissão, né? Ó, você vê que há uma dificuldade para chegar até o final, por isso que a seta meio que fica um pouco mais fina, né? Não chega com tanta clareza, tanta resolução máxima, né? Lá os alunos de trás, ou seja, ele privilegia só alguns. E as sugestões que eu dou é tipo essa, que a gente chama aí de professor mediador. A gente tem a mesma quantidade de alunos, só que eles todos estão divididos em quê? Em equipes, certo? Onde eles estão ali em equipe trabalhando em projetos, dá para trabalhar em projetos. E se você perceber bem esse layout, né, o professor está ali no centro. Ele não está mais ali no meio. Mas o centro, mas professor, não, o senhor não disse que o professor não é para ficar no centro e não sendo das atenções, realmente não, mas ele fica ali no centro uma questão estratégica. Questão estratégica com relação ao quê? O seu movimento, né? Posso dizer, o seu movimento, o seu deslocamento ali entre eles, certo? Ele está numa posição estratégica para poder chegar aos alunos, entender bem a situação do que se passa ali ao redor dele, certo? Para poder justamente ele ter essa função mediadora e facilitadora. Uma outra vantagem desse tipo, né, de layout é que o quê? Bom, nas equipes, os alunos podem conversar entre si de uma forma mais organizada, né, mais de uma forma tranquila, mais
posso dizer, eles podem estar discutindo o projeto deles ali entre eles. E outra, o professor estando ali no meio, como eu disse para vocês, ele tem é, um melhor deslocamento, uma melhor afinidade ali de aproximação que ele possa estar tendo ali com as equipes, certo? Uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui com relação a trabalhar esse projeto em equipes é o quê? Na verdade, eu quero até salientar o que eu já havia dito antes. Trabalhar em equipes tem que haver um cuidado, certo? Porque, primeiro, já que a gente está trabalhando com aprendizagem criativa e o Make traz princípios com relação à colaboração entre eles, o ideal é que essas equipes não recebam projetos. Eu estou reforçando, mais uma questão de reforçar mesmo, que eu havia dito já no encontro passado, reforçar que o quê? Que essas equipes possam trabalhar com projetos, mas não que aconteça, mas não aconteça, né? Tentar evitar que aconteça o quê? A competição entre as equipes, certo? Não. Quando você, professor, estiver ali no seu guia de aprendizagem, construir um micromundo de aprendizagem, certo? Utilizando todas as ferramentas no qual foi dispostos aqui nesse curso aqui para você, certo? Tentar trabalhar de uma forma com que todas as equipes trabalhem a fim de um bem comum entre eles, certo? De um objetivo comum entre eles, para poder concretizar esse objetivo, certo? Fazendo com que eles não vá competir entre si. A gente sabe como é que é eles em equipe, né? Os nossos alunos, sempre querem ser os primeiros a terminar, querem apresentar uma coisa com uma qualidade melhor do que da outra equipe, né? Mas não, tentar pensar que o quê? Que todos estão trabalhando em um bem comum, algo comum, e que eles vão construir algo junto, onde cada equipe pode ter uma função dentro daquele projeto quando você colocar ali para eles, certo? Então tá aí uma dica. Outra vantagem que eu mostro para vocês dessa formação é que o quê? Que já que eles não vão competir entre si, essas equipes podem estar trocando informações, podem estar interagindo entre si, certo? E isso fazer com que aconteça justamente o que? O movimento entre eles, certo? Uma troca de informações, todo o movimento ali de conversa em cima do objetivo que eles querem alcançar juntos. Então a gente ali já mata a questão, né, da colaboração entre eles, certo? Que eles possam estar trabalhando ali entre si, certo? Eu tenho outro modelo para apresentar para vocês, que também é uma dica que eu deixo, certo? Uma sugestão, que é o que eu chamo de lona de criação, certo? Acaso esse é algo que tu criou, que tu chama? Não, é porque na verdade eu não tinha um nome melhor para ele. A gente trabalha essa forma muito aqui na sala de ciência, quando a gente vai fazer algum tipo de oficina, seja ela maker ou não. Vantagem dela é que você coloca todos ali em volta de você, né? Por quê? Porque como eu marquei aqui, certo? No quadro aqui para vocês, o professor, lembrando que o professor é laranja e os alunos são amarelos, o professor ele passeia, certo, entre os alunos, certo? Consegue ter o quê? Uma aproximação, consegue se deslocar ali entre eles, conversando, certo? Conseguindo um diálogo mais próximo deles, certo? E tendo um visual do que acontece, ter uma ideia do que acontece o que ao redor dele novamente, né? Bem parecido com o anterior que eu mostrei para vocês, certo? E outra coisa que vocês perceberem, querendo ou não, eles terminam formando grupo ali próximos entre eles, certo? Onde eles estão tirando dúvida, estão ajudando o colega que está tendo dificuldade, enfim. Então, entre esse layout que eu estou aqui mostrando como sugestão para vocês e, e o anterior, qual é que você vai usar? O que você acha que melhor se adequa justamente ao seu guia de aprendizagem, ao seu objetivo de ensino, ali utilizando Cultura Maker. Dica: podem usar também para outros, só Cultura Maker não, serve para qualquer tipo de aula que você queira trabalhar. São dicas que eu deixo para vocês. Aqui tem até uma imagem que eu vou ampliar para vocês, certo? De uma lona criativa que eu fiz, né, com alunos de pós-graduação de Educação Física da UFC. Foram umas disciplinas lá que a gente palestrou sobre cultura maker, certo? E umas disciplinas de criatividade não, desculpa, de ludicidade, né? Recreação e ludicidade, certo? Onde ali os alunos ficaram ao redor, né, justamente dessa lona, a gente sempre anda com essa lona nessas oficinas, né, a fim de queimar a lona não é porque seja uma ferramenta, né, desse processo, né? Na verdade, essa lona é só mesmo para porque a gente leva para os locais, porque dependendo do local, o pessoal não quer que suje, né? Porque a gente trabalha às vezes com tinta, com, nesse caso aí,
era fazendo slime, certo? Então tinha a questão dos materiais, do corante, podia sujar, então que sujasse em cima da lona, que a lona a gente passava álcool, limpava super fácil. Mas se você tem um ambiente que possa sujar, que não tem nenhum problema, bota os alunos ali todos ao redor de vocês e trabalhe também dessa forma. Então, deixo aí essa dica para vocês. E sintetizando o que a gente falou hoje, né, sobre o papel do professor, né, certo? É que adianto para vocês que com certeza essa aula será bem mais curta, né, esse encontro do que os outros dois anteriores, tá bom? O papel do professor, sintetizando tudo, é o que, gente? É estimular a autonomia intelectual dos alunos por meio de atividades o quê? Planejadas, certo? Não tem como trabalhar cultura maker, certo? Não tem como trabalhar aprendizagem criativa. Eu creio que nenhuma forma de ensino. Não dá para se trabalhar sem o quê? Planejamento, certo, gente? Eu sei que tem dia que a gente está super apressado, às vezes a gente planeja tomando banho, não sei vocês, mas a pessoa, às vezes a gente está tomando banho para ir para a escola pensando assim, bom, eu darei aula hoje desse jeito, vou falar sobre isso e isso. Ou seja, já tem uma coisa já muito engessada, certo? De repassar conteúdo para esses alunos de uma forma muito mecânica e às vezes a gente peca um pouquinho, gente, na qualidade, certo? A gente podia estar nesse dia fazendo uma coisa diferente e surpreender nossos alunos, né? Mas a gente nem surpreende, a gente sempre já chega na sala de aula, os alunos já sabem o que, que vai acontecer, né? Todos os dias. O professor vai lá estar na frente, vai passar o conteúdo, vai ser daquele jeito. Se eu prestar, eu tenho que prestar atenção, porque se eu não entender, vai cair na prova, e se eu marcar o item errado na prova, eu vou me dar mal. É como os alunos todos pensam, certo? E isso eu creio que vocês podem até me dar razão, porque realmente é isso que eles pensam. Se coloca no lugar deles, eles pensam desse jeito. Trabalhar com metodologias ativas, a gente pensa que em projeto. Cultura maker, a gente pensa em projeto e no processo, né? Que eu acho que quando a gente fala pensar assim, que a gente pensa no processo, a gente avalia o processo, eu acho que qualquer forma de ensino tinha-se que se observar o que? O processo. Só que muitas vezes a gente só dá valor o quê? A prova final. Muitas vezes o aluno sabe. Só que de repente, ele, a algum certo ponto, ele se enganou numa coisa e terminou marcando o item falso. Ou seja, a gente avalia muito nossos alunos por item. Se ele marcou certo ou marcou errado. Se ele diz assim, mas lá no Enem, quando ele foi, ele é desse jeito. Gente, preste muita atenção. A prova do Enem é muito bem elaborada com relação aos itens, né? Até os itens que ele marca, querendo ou não, dá uma diferença de ponto para eles. A gente, como quando é professor, não. A gente só quer que eles marquem o item correto e pronto. A gente nunca presta atenção. Eu quero assim, vocês podem me responder aí no chat. Apesar que essa aula está sendo gravada, eu sempre leio o chat. Eu gosto de ler o chat, certo? E ver o que vocês comentam, né, depois, certo? Sobre esses encontros que a gente tem. Se você ser bem sincero com você, né? Seja bem sincero com você. Quando você faz uma avaliação com seu aluno, eu, eu aposto muito que o quê? Que quando o aluno erra a questão, você nem olha para o item que ele errou e fica pensando, por que será que ele marcou esse item? Muitas vezes você pensa, se ele marcou errado é porque ele chutou, porque se ele tivesse estudado ele tinha marcado certo. Será? A gente sabe que tem muito aluno que estuda, consegue ali tirar a média, certo? E então tem algum porquê que ele marcou aquele item. E a gente não se pergunta, certo? Então, até uma questão do Enem, a gente sabe que os itens que são incorretos do Enem tem um porquê que ele tem aquele valor, tem um porquê que a resposta está daquele jeito, certo? Não são aquelas cascas de banana já estão sendo eliminadas, né? Então tem um porquê. Então é por isso que eu digo que o processo ele é muito importante. É importante você ver o processo e avaliar o aluno pelo que? Pelo processo, pelo que ele faz, pelo que ele constrói no ponto em que você começa o seu objetivo de aprendizagem até chegar à sua avaliação, existe um processo. E eu sou bem sincero com vocês, eu acho que o processo ele tem até um maior valor do que aquela avaliação final, certo? Existe avaliação final, beleza, mas a gente tem o que? Aquela pelo menos muitas escolas adotam, que é a nota formativa. Né? A nota formativa é o que, gente? A nota formativa, a gente que estuda, mas não precisa nem ser um grande pesquisador de avaliações, você pesquisando a avaliação do aprendizado, com relação ao aprendizado do aluno, certo? A avaliação formativa é a avaliação do processo. E a gente sabe que a própria LDB, ela fala, né, que o peso maior, o que mais prevalece é o quê? É a avaliação do processo, a formativa do que a nota final, certo? Então, cultura maker, metodologias ativas tem muito a ver com a questão do processo. Então, pode ser que o projeto está lá, o aluno não, a equipe, a sala, os alunos não conseguiram chegar ao ponto final ali do projeto, de construir algo
de ter algo funcionando perfeito ali na mão dele. Eles podem não chegar naquele ponto, certo? Mas o processo, houve um processo de aprendizagem muito bonito ali, onde o aluno aprendeu coisas novas, se deparou com problemas, conseguiu resolver, o cognitivo trabalhou, adquiriu habilidades e competências durante aquele processo, certo? Então, o que a gente avalia aqui do aprendizado dos alunos é o processo. E isso o professor faz de que forma? De forma na mediação, estando entre eles, observando, fazendo anotações, se possível, então só a partir do visual já lembra depois da aula e consegue fazer a avaliação ali de cada aluno. Isso é importante, certo? Então, é isso que também a gente espera desse curso, que vocês também possam ver até a forma de avaliar seus alunos também, diferente. Bom, então é isso, certo? Autonomia intelectual dos alunos de forma planejada, promovendo o uso de diversas habilidades cognitivas e, acima de tudo, a gente promover o trabalho partilhado, né, com seus pares. Por isso que eu trouxe esses modelos, certo, de sala de aula, né, os layouts de sala de aula e tudo mais, tá bom? Indo adiante, como combinado, né, eu disse para vocês que eu ia dar alguns exemplos de atividade. Eu trouxe alguns aqui que a gente já trabalha, já fizemos até algumas modificações nessas atividades, né, que é sempre importante. E como isso funciona um pouquinho, para vocês terem ideia. E principalmente eu vou dar aqui dois exemplos que são oficinas super rápidas. Dá para fazer, tipo, essa agora que eu vou mostrar para vocês, esse laboratório de prototipagem criativa, certo? É sobre o 14 bis. E ele é uma atividade muito rápida. É coisa que dá para fazer em uma aula de 50 minutos e é bem bacana. Os alunos se divertem. É massa. Eu gosto muito e foi bem legal. Já fiz para três tipos de idade. Já fiz para a galera novinha do ensino da do ensino turmas iniciais, né, do ensino fundamental, do ensino médio e também fiz também com o pessoal de faculdade, né, da graduação, né, de pedagogia, certo? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês aqui essa dica. Bom, esse laboratório de prototipagem criativa, ele gira em torno, como eu disse aqui para vocês agora, do fabuloso avião aí de Santos Dumont, que é o 14 bis, né? O que é o 14 bis? Bom, o 14 bis, gente, ele é um biplano, né? Uma aeronave com uma configuração de asas de tal modo que há duas superfícies de sustentação verticais paralelas, né? Uma sobre a outra, que é justamente o quê? Esse tipo de asa, se você perceber aqui, ó. Você tem justamente aqui essa asa, certo? Aqui embaixo é uma dessas superfícies e aqui por dentro também, ó, outra superfície aqui, essa parte de dentro, certo? Por isso que ele leva esse nome de biplano, certo? Só salientando que a frente dele ao contrário do que todos pensam, né? A gente pensa assim, ah, mas as asas maiores não ficam na frente. O 14 bis ele era uma ideia diferente, ele é um biplano, certo? Então, gente, no nosso laboratório de prototipagem, no qual a gente propõe para os alunos, né, como dica aqui, deixo para vocês, um tipo para vocês começarem a ter ideia, né, de próximas oficinas, onde vocês possam estar fazendo com seus alunos, e que se vocês quiserem também fazer essas com eles, fiquem à vontade. E se vocês fizerem uma coisa que eu peço muito, certo? Tirem fotos, digam como é que foi, falam para mim, Carlos, foi desse jeito, eu tive uma ideia de fazer uma modificação tal. Me diz a modificação que você fez, conseguiu fazer vídeo, manda para mim também, eu gosto de ver, eu acho legal, eu acho bacana, eu gosto de ver essas coisas que a gente cria aqui, né, e termina vocês, né, nossos colegas também replicando em outros lugares, a gente gosta de saber como é que foi o feedback, tanto de vocês como dos alunos, né, ou então, se você teve uma ideia parecida, né? Fala assim, ah, caso eu tive uma ideia parecida e eu fiz desse jeito, manda pra gente também, compartilha, certo? Vamos também ser makers entre professores, vamos compartilhar, vamos fazer essa rede de movimento maker funcionar, certo? Voltando aqui, nosso laboratório de prototipagem criativa, que é o 14 bis aqui que eu mostrei para vocês, certo? A gente tem o objetivo de quê? De experimentar uma etapa da prototipação criativa e fazer sugestões de atividade prática, certo? É o que eu espero que vocês façam, certo? Que é experimentar essa etapa de prototipação criativa e trazer sugestões de atividades, como eu disse aqui para vocês. Mas aqui, né, isso não é atividade, certo? Nossa atividade foi até ontem. Isso aqui não é atividade que eu deixo para vocês, não. Deixa aí para vocês poderem criar depois e aplicar para seus alunos, ou então trazer novas ideias e a gente continuar aí nesse processo, né, que ainda continua, não é só nesse curso, continua ao longo aí
do nosso contato de ideias, certo? Sobre aprendizagem criativa e cultura maker na educação. Vamos ter aqui, né, um brainstorm, certo? Uma tempestade de ideias, onde vocês podem fazer isso com seus alunos, certo? Sobre a questão do 14 bis. Tipo, a gente pensa da seguinte forma: como era o 14 bis? Você pode perguntar isso para os alunos de vocês. Gente, como era o 14 bis? Aí você mostrou lá a imagem para os alunos. Vocês podem até utilizar essa imagem que eu mostrei aqui para vocês. Como era o 14 bis? Aí eles começam a imaginar: ah, professor, professora, o 14 bis, certo? Ele tinha algumas características, né? Aí você vai e pergunta assim, tipo o que? Estrutura? Qual era a estrutura? Como é que o 14 bis funcionava? O que tenho para prototipar? Ou seja, você joga perguntas ali para os alunos, instigando eles justamente o que a pensarem. Como ele era, como era a estrutura dele, como ele funcionava, né? A gente já mostrou tudo. A estrutura dele é basicamente ali bem simples, parecia pano, né? Com algumas armações, algumas hastes e tudo. E como ele funciona, eu disse para vocês, ele é um biplano. Isso você traz para o aluno, certo? Se você tiver tempo, deixa ele ir atrás para saber como é que era a estrutura, para ele descobrir que era um biplano também, deixa ele ir atrás. E outra coisa, você mostrar para eles assim, o que a gente tem para prototipar. Aí é que está aquilo que eu disse para vocês. O que é que a gente tem para prototipar? Vocês já devem ter uma ideia o que é que eles vão utilizar, certo? É aí que está. Não precisa, é material de baixo custo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ou seja, eu já levo o material para eles terem ideia do que eles vão utilizar, beleza? Então, uma coisa aqui para vocês. É isso que vocês podem trabalhar com eles, baseado em cima do que? Do 14 bis. Aí o que é que eu trouxe para eles? Eu trouxe o seguinte, ó, gente. A gente vai trabalhar com planadores bem simples, gente. Se vocês observarem aí na imagem, esses planadores, eles são feitos de quê? De canudos, certo? Canudos para bebida, papel e fita, no caso eu usei fita gomada. Gente, bem simples, olha aí. Fora isso, você no mínimo vai precisar de quê? Com os alunos de tesoura. Então, só isso. Papel, canudo, fita gomada e tesoura, certo? Vocês vão estar produzindo que esses biplanos com eles. Porém, como eu disse para eles, a gente bota um projeto, faz um micromundo com relação a eles. E aqui, no caso, eu coloquei um micromundo bem simples, que é o quê? Eu fiz o seguinte com eles. Notem que as argolas possuem tamanhos diferentes. Se você notar nessa imagem, elas têm tamanhos diferentes. Ó, você vai ver o primeiro, ó, o 1, tem uma argola maior aqui, fininha, uma argola menor na frente. O outro aqui, ó, possui argola pequena na frente, atrás, porém são mais largas. O terceiro possui duas argolas iguais, grandes. O quarto, duas argolas pequenas. E o quinto, argola bem grossa atrás, né? E uma bem fina na frente. Ou seja, a gente tem ali o que? Configurações diferentes. Essas configurações, Carlos, vai trazer alguma, posso dizer assim, alguma diferença na hora de explanar? Com certeza, vão trazer. É só que eu estou falando com certeza, mas com uma ideia do que? Porque eu já vi que realmente traz uma diferença, mas eu só soube dessa diferença porque eu botei o seguinte, separo eles em equipes e falo, ó, gente, vocês vão montar equipe 1 vai fazer o modelo tal, equipe 2 outro modelo, equipe 3 um modelo, 4 um modelo e quinto um modelo. Qual é a nossa intenção? É de saber qual é o modelo que melhor funciona, que melhor pode funcionar para poder voar, ou seja, o que plana uma maior distância, certo? Eu já coloquei ali para eles. Então ali já entre si, de cara, todas as equipes vão ter que entrar no consenso de o quê? De combinar, gente, qual é o tamanho de uma argola grande, para que todos pensem, ó, quem for trabalhar com argola grande, todo mundo vai trabalhar com o mesmo tamanho. E todas as equipes também têm que entrar no consenso de que é também uma argola pequena, larga, ou seja, todas as equipes, as 5 equipes, eles têm ali que se juntarem, de conversarem e chegar ao denominador comum de o quê? De algumas coisas que têm que ser padrões, para que o teste, para que o objetivo da atividade dê certo, certo? Para depois disso eles começarem a prototipar e eles refletiram. Eles refletiram lá no início de como era o biplano. Planejaram, certo? Eles planejaram e vão para a prototipagem.
até chegarem justamente o quê? Nos testes, certo? Para ver qual é o que melhor plana. E eu deixo basicamente até aqui para vocês essa ideia, certo? Porque essa ideia pode se modificar. Caso eu tenha mais tempo para ir trabalhar com os meninos, o que é que eu posso ainda fazer? Eles ficarem livres de colocarem o que mais outros modelos, tipo, em vez de usar só duas argolas, em um canudo usar três argolas, quatro argolas, e ver, testar para ver até qual é o melhor, o que melhor funciona. Aí nisso, nos testes, eles vão descobrir, ó, o planador ele voa desse jeito por causa disso e disso. Eles começam a construir o conhecimento, eles começam a entender o porquê que aquilo ali está planando daquele jeito. Por que é que melhor vai funcionar com uma argola pequena ou com uma argola grande? Eles vão começar a ter respostas, certo? Para as próprias perguntas que forem aparecendo durante o que? O processo, certo? O processo. Então, isso é uma ideia, né? Uma dica aí que eu deixo para vocês, ok? E aí eles começam a questão de montar e tudo, como eu disse para vocês, passam por todo o projeto, mão na massa aí que tem, certo? E como eu disse para vocês, né, testar o objetivo dessa atividade qual era? É testar os modelos com as combinações de argolas apresentadas, a fim de descobrir qual alcançar o maior distância planando. Crie formas diferentes usando o mesmo princípio. E 9. Gente, foi o que eu fiz aqui basicamente com eles. Lancei para eles o que a gente chama de que de micromundo, certo? E mandei eles ir para onde? Para a mão na massa, certo? Então, o micromundo foi basicamente o quê? Que eu coloquei para eles? É de testar qual que melhor se comportava no voo planando, certo? Que era o objetivo aí da atividade, ok? Aí a gente tem a reflexão, né, que a gente pode trazer tanto para professor como para aluno, né, como se sentiram ao ser apresentadas as atividades, né? São perguntas boas de se fazer, a gente tem sempre lembrar, a gente é também ali de professor, a gente é pesquisador do nosso fazer, certo? A gente tem o que a gente chama na formação de professores, quem deve estudar deve conhecer isso, que é a formação em serviço. Como funciona a formação em serviço? A formação em serviço funciona a partir justamente quando o professor faz uma reflexão sobre o seu fazer, as atividades, o seu cotidiano de sala de aula, suas experiências. Então, faça perguntas também para os alunos para saber o que, é que pode ser modificado, o que pode ser melhorado, né, o que pode ser inovado, certo? Sempre lembrando que se a gente deixa os nossos alunos felizes, a gente fica feliz também, né? A gente vai ter aquela maior sensação de dever cumprido. Então, opa, voltando aqui, né? Outras perguntas que eu deixei como exemplo para vocês é o seguinte, né? Como se sentiram ao concluir a atividade, né? Concluir a oficina? Como foi o processo de criação? Como foi a interação entre os pares, né? Entre os colegas? Como foi a interação entre os colegas, não só da sua equipe, mas com outras equipes, né? Vocês conheciam as ferramentas e materiais no qual vocês utilizaram? Também é uma outra pergunta muito boa que também pode ser feita para eles, tá bom? E agora nós vamos para o nosso segundo e último exemplo, certo? De oficina que vocês podem estar trabalhando com os alunos de vocês, que é um laboratório também de prototipagem criativa sobre o quê? Sobre luminares, aquilo que eu tinha já comentado nessa semana com vocês, certo? Criar luminárias, certo? A partir de materiais de baixo custo, certo? Então, como é que a gente pode começar essa atividade? Fazendo brainstorm, né? Claro, dando ideias para eles também. Vocês se lembram que na primeira atividade eu mostrei para vocês, né, com a intenção de mostrar para os alunos como era a estrutura, né, todo ali do 14 bis, certo? Bom, o 14 bis, certo? Ele era de um jeito, mostrei lá a imagem dele lá para vocês. E como é que é uma luminária? O que é que eu faço? Eu jogo para eles uma imagem com várias luminárias. Justamente por quê? Porque a minha intenção é que eles criem tipos diferentes de luminárias. O que é que tem em comum em todas elas quando apresento para eles, né? Todas elas têm o quê? Tem uma estrutura, claro, e tem uma lâmpada, tem uma luz. E depois eu mostro o que? O material, não é isso? Eu mostro assim, mas o que é que tem para a gente prototipar, certo? Eu digo para eles, ó, vocês vão construir luminárias. E a intenção é que vocês usem justamente apenas esse material que a gente tem aqui em mãos. E a gente apresenta esse conjunto de materiais, ó. Basicamente, materiais bem simples, poucos aí, o máximo possível. Mostrei o que? Fitas, tesoura, LED, bateria,
e papel, papelão, certo? Poucos materiais, low-tech, né? Uma oficina low-tech de luminárias, né? Como assim foi nomeada, com materiais de baixo custo, onde vocês podem ali estar fazendo com os seus alunos, certo? Então, apresentado isso, certo? Eu vou dar só uma característica aqui para vocês dessa atividade. Eles vão construir as luminárias e eles vão o processo criativo de vocês, mas eu quero justificar como uma oficina dessa também de baixo custo, o que é que traz aí para a educação, o que é que agrega, né? Vou fazer aqui só algumas justificativas para vocês terem o maior conhecimento destas, ó. É uma oficina de baixo custo, materiais simples, ferramentas de fácil manuseio. Outra coisa, essa oficina também, como essa aqui de luminária, que eu apresento aqui para vocês, certo? Ela trabalha algumas habilidades ali da BNCC, né? Que são o construir circuitos elétricos com fio de bateria, fios e lâmpadas e outros dispositivos. Uma outra habilidade também, né, que é trabalhada aqui, também nessa oficina, que a gente pode apontar, que é a habilidade também aí do ensino fundamental, que é desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais, certo? Outras também, certo? Que pode também ser trabalhada, é dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. Isso aí, algumas, né, é, habilidades que também possam estar, que estão, né, inseridas aí, podem estar sendo trabalhadas com uma oficina simples como essa. Essa oficina de luminárias, com um tempo razoável de 2 aulas, se você tiver 2 aulas juntas, né, tipo 50 minutos, você consegue trabalhar normalmente. Bom, eu trouxe para vocês aí essas duas ideias de oficina, certo? Espero que vocês, se na medida do possível, possam estar aplicando para que vocês possam ter mais ideias. Ou então, a partir delas, né, já ter uma ideia nova para poder lançar com seus alunos. Bom, gente, e o demais, o que eu tenho aqui para falar são considerações finais, certo? Agradecer a todos a compreensão, beleza? E que a gente possa se encontrar aí mais vezes, ok? Bom, no próximo slide eu vou deixar aqui justamente aqui o meu contato, que vocês podem estar entrando em contato comigo, certo? Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Aqui, ó, telazinha inteira, ó, certo? Meu e-mail, certo? Institucional aqui do SESC, henrique@sesc-ce.com.br. Meu e-mail também pessoal, carlosmarcel.edu@gmail.com. E meu número aí de WhatsApp, certo? Para quem quiser aí contatar comigo pelo WhatsApp e trocarmos uma ideia sobre a educação, sobre esse assunto e outras coisas. Até se vocês quiserem também conhecer o trabalho aqui da sala de ciências, certo? DDD 85-98500-7407. Ok, gente? Bom, obrigado a todos, certo? A todos e a todas, certo? Por esse momento. Foi muito bacana. A gente gosta de falar de educação. Eu amo falar de educação, principalmente de aprendizagem criativa. Qualquer coisa que não ficou clara, me procurem tanto pelo WhatsApp, pelo contato que eu deixo aqui para vocês, certo? Como também por e-mail. Fiquem muito à vontade. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia e atualizar nosso conhecimento, certo? E deixarmos aí, certo, esse legado aí de educação aí crescendo cada dia mais, certo? Inovando e renovando as forças em sala de aula. Beleza? Bom, gente, e também aqui eu vou deixar agora aqui para vocês, certo? A palavra, né, palavra-chave, certo? Que é justamente aí para a frequência de vocês de hoje, tá bom? Ó, vou deixar aqui para vocês. Então, é isso. Me despeço aqui a todos e a todas. Então, até a próxima. Grande abraço para todos e até mais.